Uma das gestoras mais renomadas do mercado ao seu alcance aqui na Toro. Hoje eu quero apresentar a vocês a JGP, que tem mais de 20 anos de história e atualmente faz a gestão de mais de 25 bilhões de reais. Para isso, eu convidei o Ilan Parnes, sócio e responsável por relações com investidores na JGP. Ilan, seja muito bem-vindo. E eu já quero começar pedindo para você nos contar sobre a sua história da JGP no mercado e também a equipe de alto nível que vocês têm na casa. Tá ótimo, Paloma, obrigado pelo convite. Eu já estou na JGP há 11 anos, né? Tenho o prazer de estar aqui há tanto tempo, então grande parte dos fundos que a gente vai tratar hoje, tive o prazer de estar aqui, né, no lançamento, participar de certa forma. Então é um orgulho estar aqui e apresentar isso para vocês hoje. A empresa foi montada em 1998, então a gente é uma das casas mais longevas, mais tradicionais do mercado financeiro brasileiro, e foi montada por sócios e ex-sócios, fundadores, inclusive, do Banco Pactual. Então, o time que montou, né, fundou o Pactual lá em 1983, em 98, junto com outros sócios da década de 90, saíram para montar a JGP em 98. E, inclusive, inicialmente para ser uma casa de recursos próprios, ou seja, para tocar recursos dos próprios sócios, família, amigos. E eu digo que isso traz um DNA para dentro da gestão muito importante de composição de retorno. Quando você está tocando o seu próprio dinheiro, você entende que, especialmente num país como o Brasil, que você tem altos e baixos em todos os momentos, você conseguir compor retorno ao longo do tempo, independentemente do cenário, é muito importante para essa sobrevivência, né, e longevidade. Né? Não é à toa que a gente está aqui há 23 anos. Então, realmente faz bastante diferença. Como você bem falou, né, a gente tem hoje perto de 25 bi sob gestão, na parte de asset management, né, a gente fora isso tem uma empresa segregada de wealth management. Desses 25 bi, a maioria é de fundos multimercados, que foram, né, foi a primeira família de fundos que foi lançada em 1998. Então, a gente tem os fundos multimercado tradicional e os fundos de multimercado de previdência. Em 2008, a gente lançou a estratégia de ações. Tá? Então, hoje a gente tem perto de 5 bilhões de reais na estratégia de ações. A gente também fala um pouquinho mais dos produtos à frente. A gente também tem previdência e ações tradicional. E a parte de crédito, que hoje tem 4 bilhões de reais sob gestão, tá? Que também tem parte de previdência e a parte tradicional. E tem algumas novidades aí que a gente vai passando ao longo do tempo aqui, mas a gente vai lançar uma família de imobiliários agora, fundos voltados ao agronegócio. Enfim, então é uma empresa que cada vez mais se preocupa muito, eu falo que não só com a tradição, não só com os últimos 23 anos, mas com os próximos 23 anos. Né? Uma casa que investe muito em tecnologia, é vanguarda de ESG no Brasil, né? E fora isso, cada vez mais quer ser uma asset completa em termos de possibilidade de alocação para os investidores. Boa, então, Ilan, aproveitando, eu quero te pedir para apresentar os principais fundos da JGP e também a filosofia de investimentos de cada um deles. Assim, quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube da Toro pode entender um pouco melhor a finalidade de cada um desses fundos e das suas estratégias. Bacana, ótimo. Vamos lá. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho de DNA e depois a gente entra em cada família de fundos, tá? Esse DNA que eu falei que vem desde, né, da fundação da empresa, e isso é importante entender, né, por que a gente bate tanto nessa tecla dos 23 anos, de sócios trabalharem juntos antes de vir na JGP? Porque a grande maioria dos profissionais já trabalha junto, né, há 20, 30 anos. Né? Assim, se você olhar o quadro, né, há quanto tempo que os sócios estão juntos, é pelo menos 10 anos. Então eu costumo brincar falando o seguinte, você pode botar o melhor time do mundo de craques. Se eles não souberem jogar juntos, a coisa não vai bem. Em especial, né, no Brasil, que é um país que a cada 6 meses você tem aí grandes solavancos, né? Então, você está preparado e você está entrosado faz muita diferença nesse tipo de situação. Tá? Então, a gente pode dizer aí, sem medo de errar, que a gente passou nos últimos mais de 20 anos por diversas crises no Brasil e lá fora e conseguiu performar adequadamente, né? E muitas vezes, ao invés de performar, né, proteger o investimento dos nossos investidores ao longo do tempo. Então, isso é importante. É entender que tem hora, né, a gente fala isso, tem hora que é para ganhar dinheiro e tem hora que é para não perder dinheiro. Então, todo o nosso mandato, né, de todos os fundos, ele envolve uma flexibilidade grande justamente para a gente poder mudar de ideia ao longo do tempo, proteger, se adaptar a tudo que está acontecendo. A parte de tecnologia que eu falei, de ESG, o que é? É a gente adaptando, por exemplo, o nosso processo de investimento para conseguir ser cada vez mais eficiente. Tá? Então, essa é muito da cabeça da JGP, é olhar muito para frente, fora, né, o que aconteceu para trás e toda essa tradição que a gente tem. Dito isso, né, vou começar falando pelos multimercados, que é a família mais antiga. Os nossos multimercados, né, que são muito tradicionais,
eu diria que eles têm um mote super importante que é consistência e preservação. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, o foco principal, né, o objetivo principal dos nossos fundos de multimercado é conseguir compor retorno independentemente do cenário. Então, se você falar o seguinte, olha, eu tenho um investidor aqui na Toro que ele é super agressivo, ele quer ir para o multimercado que vai pegar ali, vai ser o top 3 no final do ano de performance na volta da pandemia. Eu vou dizer, olha, a JGP não é o melhor fundo multimercado para você conseguir capturar um movimento desse assertivo, de maneira agressiva, super alavancado. Não é essa a ideia. Tá? Agora, se você tiver um investidor que diz o seguinte, olha, eu quero escolher uma gestora que eu possa ficar, né, ao longo do tempo, independentemente se eu estou num ano mais otimista ou se eu estou num ano mais pessimista, porque eu entendo que são fundos que vão buscar muito mais a consistência e, em momentos de maior correção, vão buscar preservar o meu capital, né, não ter perdas permanentes de capital, que depois vai ter que, né, tomar mais risco para conseguir voltar. Então, essa é a cabeça, né, dos fundos de multimercado da JGP. Tá? A gente tem 3 fundos de multimercado. A diferença entre eles, tá? Depois vocês têm disponível na plataforma, vocês vão conseguir olhar com calma, mas a única diferença entre os fundos é o nível de risco, né? O nível de alocação do portfólio. Então, como é que a gente funciona? Isso é interessante comentar, Paloma. A gente, diferente da grande maioria dos multimercados macro da indústria, a gente não tem um gestor que centraliza todo o risco dos fundos. A gente tem 10 gestores, cada um especialista em uma classe de ativos, né? O tempo inteiro, esses gestores vão ficar discutindo com toda a nossa equipe de análise também, né? Então, analistas macro, analistas de empresas, analistas de crédito, analistas imobiliários, a gente, né, os analistas de dados que eu falei, né, a parte de tecnologia. Então, são 150 profissionais ao todo, né, que vão gerar conhecimento para que esses 10 gestores ali de multimercado, e mais, né, o gestor de ações, o gestor de crédito, tomem para cada um do seu portfólio as melhores decisões. Então, quando você pensa, né, eu vou usar o JGP Max como exemplo porque ele é o nosso multimercado moderado, né? Eu tenho o Hedge, que é o mais conservador, e eu tenho o Strategy, que é o mais agressivo. Mas eu vou usar o Max como exemplo. Então, o Max, na verdade, ele tem quase como se fosse um fundo de fundos. Quando você investe no JGP Max, você está investindo em 10 gestores que têm portfólios diferentes, né, que o tempo inteiro estão discutindo, mas tomando suas decisões individuais. E isso faz com que o produto já tenha uma diversificação natural. Porque um gestor está fazendo uma posição de bolsa, o outro está fazendo uma posição de câmbio, o outro está fazendo uma posição de juros. Então, no final das contas, você não está centralizando ou direcionando todo o portfólio para o mesmo lugar. Tá? Isso explica, em grande parte, eu costumo usar essa analogia, por que a JGP, na festa do mercado, né, é aquela empresa que fica do lado da porta. Várias vezes, quando o mercado está muito aquecido, a bolsa só sobe, o juros só fecha, e aí tem vários fundos multimercado que estão super alavancados ali. Não é o nosso caso. A gente, em geral, costuma ficar mais perto da porta. A gente pode perder um pedacinho dessa festa, né? Mas, em compensação, quando acende a luz e tem que ajudar a arrumar, a gente já costuma estar lá de fora. Então, não é à toa que, se vocês pegarem, né, mais uma vez vou usar o exemplo do Max. O Max é um fundo de 2007. Se vocês pegarem de lá para cá, todas as grandes crises globais, vocês vão ver lá, crise de 2008, reeleição da Dilma, downgrade dos títulos brasileiros, Joesley Day, greve dos caminhoneiros, Covid, todos os anos, você consegue ver que a gente conseguiu defender, né, o portfólio independentemente desse tipo de crise. Então, essa é a cabeça, né, esse é o mote dos multimercados. É você ter uma multigestão que faz com que a gente tenha uma diversidade de opiniões o tempo todo e que isso faça uma boa composição para dentro de um fundo multimercado com flexibilidade para operar juros, ações, câmbio, commodities, mas com uma volatilidade mais baixa. Então, o que eu brinco é o seguinte, Paloma, é muito difícil errar um investidor para o Max, né, ou para o Hedge, ou para o Strategy, porque, afinal de contas, se você tiver um investidor super agressivo que quer investir em alguma coisa que seja mais pé no chão em termos de volatilidade, que tenha boa diversificação, que ele não tenha que se preocupar se ele está entrando ou saindo no momento certo, que é um fundo que, né, vai buscar esse ganho absoluto ao longo do tempo, vai entrar muito bem. Agora, você tem um cliente que é super conservador, estava lá na renda fixa do banco, quer entrar em multimercados, mas não tem estômago para um fundo de volatilidade de 6, de 8, que é a média da indústria, um fundo como o JGP Max tem uma volatilidade de 1, 1,5. Né? Então, a gente está falando assim, de 14 anos que a gente teve 8 meses negativos. Então, assim, realmente é uma coisa de consistência. Tá? E aí, né, busquem na plataforma o fundo que melhor se alinhar dentro do multimercado nesse objetivo de vocês. Lembrando, o Hedge é o mais conservador, e tem liquidez mais baixa, inclusive, né? O Max é o moderado e tem a liquidez média, 15 dias,
E o Strategy, que hoje está fechado para o mercado, né, mas ele tem 30 dias de liquidez e é o nosso fundo mais agressivo. Mesma equipe, mesmas posições, só o tamanho delas vis-à-vis o tamanho do fundo que fica diferente. Então, se o hedge tiver 5% comprado em dólar, o Max vai ter aproximadamente 10% e o Strategy vai ter aproximadamente 20%. Tá? Então, é basicamente isso. De multimercados é isso. Assim, passei rapidinho, né, mas alguma dúvida? Na verdade, antes de te pedir, eu quero reforçar aqui, como o Ilan disse, né, esses fundos estão na plataforma da Toro. Para você investir neles, é só abrir a sua conta de forma gratuita, transferir os recursos, buscar pelo fundo da JGP do seu interesse dentro da plataforma da Toro, conferir todos os detalhes e fazer os seus investimentos. Lembrando que na Toro você tem cashback em fundos, uma parte da taxa de administração é devolvida direto na sua conta na corretora. Bom, e a propósito, se você está curtindo conhecer mais sobre a JGP, já aproveita para deixar seu like aqui no vídeo, assim nós voltamos com novos bate-papos como este. Bom, eu creio que ficou muito claro, Ilan, dá para o investidor entender qual o fundo melhor se adapta ao seu momento, ao seu objetivo. Então, eu queria também te pedir para falar um pouco sobre a parte de previdência, que existe um interesse muito grande dos investidores de formar esse portfólio de olho lá na frente, especialmente na aposentadoria. Como que funciona essa parte de previdência na JGP? Tá ótimo. Vou usar esse pedaço para falar de previdência de multimercado, né? E depois, quando a gente falar de ações, eu falo da previdência de ações, e depois eu falo da previdência de crédito. Tá? Mas na previdência de multimercado, ela tem, de certa forma, ela bebe da mesma fonte que a gente acabou de falar, né? Desses 10 gestores, de todas as equipes de suporte, mas ela tem uma diferença importante, que é o horizonte de investimento. Então, ao invés de eu ter os 10 gestores ali, cada um com o seu livro individual, fazendo suas posições, e a gente compõe tudo igual no JGP Max, né, para a parte de previdência, o que a gente tem é um colegiado desses gestores, e o que for consensual entre eles e tiver um horizonte mais médio e longo prazo, vai entrar para o fundo de previdência. O que isso quer dizer? Quer dizer que no Max, por exemplo, a gente vai ter uma preocupação um pouco mais ativa com o curtíssimo prazo. Então, basta dizer que o Max, o Strategy, se vocês olharem aí a consistência, não tem janela desses fundos, por exemplo, de 3 anos ou mais abaixo do CDI. Né? Por quê? Porque a gente está preocupado efetivamente em todos os momentos se o cliente está ali vendo o valor. Na parte de previdência, curiosamente, isso também acontece, mas as oscilações ao longo do tempo são mais comuns. Por quê? Porque eu vou carregar posições mais ao longo do tempo. Então, vou dar um exemplo. Dentro do fundo de previdência, a gente costuma manter uma carteira de renda variável em todos os momentos. Vai oscilar entre 5% e 15%, mas porque a gente acha que, pensando no investidor que vai se aposentar daqui a 5, 10 anos, é importante que parte da alocação da previdência dele esteja numa renda variável, levando em consideração, né, o risco e retorno dessa classe de ativos. A mesma coisa pensando em títulos atrelados à inflação. Eu vou querer carregar ao longo do tempo, porque, minimamente, eu espero que o fundo de previdência consiga devolver ao investidor que vai se aposentar o seu poder de compra, né, preservado durante esse tempo. Então, é um fundo que vai ter um horizonte mais longo nos seus investimentos, uma maturação mais longa, e por conta disso ele pode balançar ao longo do tempo um pouco mais do que seria o JGP Max ou o JGP Strategy. Tá? O hedge eu não estou nem falando que o hedge balança bem menos ainda, mas assim, então essa é a diferença do previdenciário. Tá? Boa. Então agora eu queria te pedir para poder apresentar para a gente quais são aí os principais fundos que têm um foco em investir em ações. Perfeito. Vamos lá. O nosso time de ações, né, na verdade, a gente lançou em 2008 o nosso primeiro fundo de ações, que foi um ano horroroso para lançar um fundo de bolsa. Né? A gente lançou o fundo em maio de 2008 e de maio até o final do ano a bolsa caiu 50%. Tá? E se vocês terem uma ideia de como é que foi já o início do produto. Agora, tem uma coisa muito bacana desse primeiro fundo que a gente lançou, é que ele é um fundo long bias, né? Ou seja, ele é um fundo de viés comprado. Ele tem um duplo mandato. Além, né, do gestor e o time de análise, eles poderem escolher os melhores papéis para compor a carteira de ações, eles também podem aumentar e diminuir a exposição das ações ao longo do tempo. Então, exemplo, se a gente estiver super otimista, a gente vai ficar ali 100% comprado, igual um fundo long only, né, que é o fundo tradicional de ações. Se a gente estiver pessimista, a gente pode ficar só, por exemplo, 40% comprado. Né? E o resto a gente pode fazer renda fixa, né? Na verdade, deixar mais em caixa. A ideia do fundo realmente é focar em ações, mas ele tem um viés de defesa que é muito importante. Então, por isso que eu falei, no primeiro ano, por exemplo, que a bolsa caiu 50%, lá em 2008, a gente caiu 11%.
Mas no ano seguinte que a Bolsa recuperou, né, e deu 70%, a gente subiu cento e tantos por cento. Então, você ter essa coisa de, no momento em que eu estou mais otimista, eu consigo auferir os ganhos, no momento em que eu estou pessimista, eu consigo me defender. É uma flexibilidade que eu, pessoalmente, acho muito interessante para o investidor pessoa física, porque ele não vai ficar todo dia dizendo, agora eu vou aumentar minha alocação em bolsa, agora eu vou diminuir minha alocação em bolsa. Então, você delega para o gestor essa possibilidade. Tá? Então, esse é o fundo JGP Equity, tá? Que está na plataforma. O Equity, apesar dele chamar FICFIN no nome, ele é um fundo de ações, tá? 100%. Essa questão do FICFIN, só porque ele é para investidores em geral, né? E cobra taxa de performance sobre IPCA mais 6, né? Que é até uma herança muito boa para o investidor. Né? A gente só começa a cobrar taxa de performance se estiver dando um ganho de 6%. Então, realmente é uma coisa que a gente fez lá em 2008 e que até hoje beneficia muito o investidor que está nesse fundo JGP Equity. Tá? A diferença dele para o fundo long only tradicional, o JGP long only, é que o long only não vai ter esse duplo mandato. Ele é para o tipo de investidor que quer dizer o seguinte, olha, não, eu vou aumentar e diminuir a minha exposição, né? Deixa que eu faço isso, eu calibro o meu portfólio com a ajuda da Toro, mas eu quero que o que eu colocar ali em bolsa com a JGP, ele fique 100% comprado e eles vão escolher os melhores papéis. Tá? E para isso, assim como para o long bias, a gente tem uma equipe, né, hoje, assim, ainda mais com os analistas de dados, hoje a gente tem uma equipe muito robusta, mais de 20 pessoas, né, entre analistas de empresas, analistas de dados, gestores, a parte de ESG. Então, realmente é uma equipe bastante completa e bastante sênior, né, para escolher, né, para fazer, né, os melhores investimentos dentro da parte de renda variável, baseado em 3 pilares fundamentais. Primeira, a parte de valor, tá, que é entender o valuation, entender como é que a companhia funciona efetivamente. 2, a parte de ciclos. Então, não adianta nada eu investir numa companhia que é muito boa, que o valuation não é ótimo, mas que depende de um ciclo de reformas estruturantes no Brasil que não vem. Né? Então, entender em que contexto aquela empresa está inserida. E o terceiro pilar, que dá uma reunião por si só, então eu não vou me alongar muito, é a parte de ESG. Né? Eu acho que uma coisa que aconteceu aqui com a gente e que fez com que a gente se tornasse, né, realmente uma casa que é vanguardista em parte de ESG, é que a gente sentiu na pele o preço lá em 2019 de não incluir essa parte, especialmente ambiental e social, nas nossas análises, que no momento em que teve o caso de Brumadinho, a gente tinha uma posição importante em Vale. Então a gente falou, ora, acertei a parte de valor, porque tudo que a gente escreveu, né, e está no nosso site lá, a carta que a gente escreveu de Vale na época, estava correto, a parte de ciclo de minério de ferro estava correto, e a gente ainda assim perdeu dinheiro. Então a gente se questionou, né? Existe alguma variável nessa equação que a gente não estava olhando. E aí a gente passou a debruçar muito, né, mergulhar muito na parte de case de ESG, né, que é o ambiental, social e de governança. Então, assim, de lá para cá, de 2019 para cá, eu acho que a gente se tornou muito avançado nesses temas. E isso hoje faz parte de todos os fundos da JGP. Tá? Basicamente, o que a gente fez foi incorporar todo esse fundamento para dentro de análises de empresas de maneira geral e análise de investimentos de maneira geral. Então, a gente tem um terceiro mandato, né? Eu falei do long bias, falei do long only, a gente tem um mandato que é ESG, tá? Mas todos os fundos já usam esse ferramental para analisar os seus investimentos. A diferença do fundo ESG é que ele vai ter filtros adicionais. Tá? E aí uma coisa que eu sempre gosto de dizer é o seguinte, a gente não investe no ESG só porque é bacana, só porque melhora o mundo, mas também porque a gente acredita que vai ser mais lucrativo ao longo do tempo. Tá? É importante. Não é que a gente está escolhendo, eu tenho que escolher o fundo que é mais ESG ou o fundo que eu vou ganhar mais dinheiro. Não é essa a ideia. A ideia é que cada vez mais a gente tem convicção de que boas empresas em fundamentos ESG conseguem dar mais, né, trazer mais lucratividade, melhores oportunidades e menores riscos. Tá? Então, falei que não ia me alongar, então vou parar por aqui. Tá? Mas então você tem as estratégias que são focadas em ESG, que são o portfólio que a gente acredita, né, refletir melhor esses fundamentos ESG e por conta disso tendem a ser mais lucrativos e mais defensivos ao longo do tempo. Tá? Então, são essas 3 estratégias e a gente tem uma estratégia específica nichada de saúde no exterior. Também está disponível aqui na JGP, a gente pode falar mais sobre isso à frente. E a gente tem a parte de previdência, né, que aí você pode escolher a parte de previdência se você quer um fundo 100% comprado, como o long only, ou na parte de previdência se você quer um fundo 70% comprado, que vai se parecer mais com o long bias. Tá? Então, de ações, basicamente é isso. Alguma dúvida eu posso passar para crédito aqui? Boa. Então, eu acredito que cada uma dessas caixinhas que você foi abrindo aqui, Lan, cabe uma nova conversa. Então, depois eu vou te convidar
para a gente poder abrir mais cada uma dessas vertentes, porque acho que os investidores vão gostar bastante de saber mais sobre cada uma delas. E aí, então, acho que a gente pode avançar para a parte de crédito privado, que vocês também têm, e eu acredito que é uma temática, especialmente agora com o retorno da renda fixa vindo mais forte, eu acredito que isso também vai de encontro a uma demanda latente nesse momento dos investidores. Então, se você puder mostrar para a gente um pouco mais sobre essas estratégias que vocês têm em crédito privado, vai ser muito bacana. Claro, vamos lá. A família de crédito privado é uma família que foi lançada no JGP em 2014. Tá? E a gente sempre teve assim, as seguintes vertentes. Né? Todos os nossos portfólios eles são focados em crédito de altíssima qualidade, crédito bem diversificado, então não tem grande concentração em nada, e que são sempre combinações entre dois portfólios. Tá? Eu tenho um portfólio 100% local e eu tenho um portfólio de bonds no exterior. Então, toda a nossa prateleira de produtos líquidos, o JGP Corporate, o JGP Corporate Plus, JGP Select, JGP Select Premium, todos esses fundos são só diferentes combinações entre esses dois pares. Tá? Então, você tem, por exemplo, o JGP Corporate, que é 100% local. O JGP Corporate Plus, né, que está na plataforma da Toro, ele é 90%, né, aqui no Brasil, e ele é até 10% no exterior. O Select é a mesma coisa, mas é até 40% no exterior. E o Select Premium, que é um produto um pouco mais sofisticado, ele é até 80% no exterior. Como é que funciona isso? Né? Primeiro, a parte de crédito no Brasil é o seguinte, né, a gente se preocupa muito aqui com ter agilidade nesse mercado de crédito local. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, né, você pensar nos fundos de banco de antigamente, que era crédito, quando a Selic era muito, né, a Selic era muito alta, como você falou, está voltando agora, os fundos iam lá e compravam uma emissão inteira e ficavam ali meio de lado. Né? Ou botavam créditos piores para dentro da carteira para conseguir superar o CDI ao longo do tempo, ou então colocava ali e ficava muito próximo do CDI. Então, o que a gente se propõe a fazer desde o início? Ter uma carteira de bons créditos, que a gente consiga ter agilidade no mercado secundário, para, por exemplo, reciclar a carteira ao longo do tempo. O que isso quer dizer? No momento do ano passado, que as coisas não estavam indo bem no mercado de crédito privado, a gente foi lá e pegou vários papéis de altíssima qualidade que estavam com retorno, com spread muito bom. Né? E aí, à medida que esse spread vai fechando, a gente vai conseguindo vender esses papéis, pegando outros papéis que têm spread melhor. Então, com isso, você sempre deixa o carrego, né, o CDI mais ali, interessante. Né? E aí, no Brasil, você tem uma grande vantagem, nesse momento de Selic subindo de novo, que é o seguinte, o crédito no Brasil ele é pós-fixado. Então, quando você compra, né, um fundo como, por exemplo, o JGP Corporate Plus, você sabe que os 90% da carteira que estão aqui no Brasil, eles vão estar em grande parte indexados a CDI mais alguma coisa. Então, se a Selic sair de 10 e for para 15, você vai estar aproveitando essa alta. Né? Então, ter esse tipo de carteira aqui no Brasil de uma maneira diversificada, para que, por exemplo, tenha um papel na minha carteira, que eu começo a ver que a empresa não está indo tão bem, eu tenho alguma dúvida sobre o risco dela, eu posso me desfazer. Se eu tiver um fundo que é muito grande, muito concentrado, não é tão fácil de me desfazer desse tipo de papel. Então, a ideia aqui é sempre ser dessa forma e sempre se preocupar com a liquidez. Né? A gente não tem nenhum fundo aqui de crédito que eu vou pagar a liquidez em 5 dias. Por quê? Porque se vamos dizer que eu tenho um resgate amanhã é importante, e crédito não é uma classe de curtíssimo prazo, é uma classe de longo prazo. Se eu tiver que me desfazer de todos os papéis para pagar aquele resgate em 5 dias, eu vou ter que me desfazer até dos papéis bons a preços muito ruins. Né? Eu preciso liquidar aquilo ali de qualquer forma. Então, para a gente é muito importante que seja alinhado o que é o ativo, né, o tipo do crédito que eu estou comprando, com o passivo, que é o tipo cliente que eu tenho, que entenda, né, que faz sentido eu esperar, às vezes, 40 dias, 50 dias, 60 dias, para receber de volta meu resgate, para que o gestor tenha tempo de zerar os papéis da menor posição. É justamente por essa autonomia que no ano passado, quando o crédito piorou, a gente conseguiu fazer boas compras, porque a gente não estava tendo resgate, né? A gente foi lá e falou, agora que está todo mundo vendendo papel bom porque precisa pagar resgate, é hora que eu vou às compras aqui e faço uma carteira muito boa em termos de risco e retorno. Então, isso é a proposta no Brasil. A proposta de bons no exterior é o seguinte, você vai ter, né, uma carteira sempre com proteção de câmbio, então você não vai ter a oscilação de câmbio, tá? E que pegue bons papéis de crédito de América Latina emitidos no exterior. Muitas vezes até de Brasil emitido no exterior. Várias vezes a gente consegue comprar um papel de uma empresa brasileira que foi emitido no exterior, pagando muito mais do que a debênture daquela empresa aqui no Brasil. Então, ter a estrutura que o JGP tem há mais de 20 anos operando no mercado lá fora faz com que a gente tenha abertura para estar nesse mercado e consiga aproveitar esses spreads maiores. Qual é o custo disso, vou chamar assim?
Quanto mais investimento no exterior esses fundos de crédito têm, maior é o retorno esperado, mas também são maiores as oscilações, porque o mercado lá fora ele tem mais risco de mercado, né, não só o risco de crédito. Então, são fundos que vão ter volatilidade um pouco maior, ainda assim são volatilidades pequenas, né, como é comum a parte de crédito privado. Então, basicamente, essa nossa carteira, né, essa nossa prateleira de fundos de crédito líquido, e a gente tem algumas novidades aí que vocês vão conhecendo ao longo do tempo. A gente tem fundo de crédito ESG, a gente tem fundo de crédito de Special Situations, a gente vai estar lançando, como eu falei para vocês, né, um fundo ligado à cadeia de agronegócio. Enfim, tem muita novidade aí acontecendo, mas de maneira geral, para a gente não se alongar muito, é o que a gente tem hoje, e vocês têm esses fundos aí à disposição na prateleira da Toro. Boa, Ilan. Bom, então, lembrando ao pessoal aqui que esses fundos que foram apresentados pelo Ilan, boa parte deles estão disponíveis na plataforma da Toro. Para investir neles, é só você abrir a sua conta de forma gratuita, transferir os recursos, buscar pelo fundo da JGP do seu interesse na plataforma da Toro, conferir todos os detalhes e fazer os seus investimentos. Lembrando que na Toro você tem cashback em fundos. Uma parte da taxa de administração é devolvida direto na sua conta na corretora. E, a propósito, se você está curtindo conhecer mais sobre a JGP, já aproveita para deixar o seu like aqui no vídeo. Assim nós voltamos com novos bate-papos como este. Ilan, agora você pode nos contar quais são os principais diferenciais da JGP quando comparada ao mercado? Claro. Bom, eu acho que tem alguns pontos diferenciais, né? E é difícil não entrar em cada linha de produto, mas eu vou tentar ser um pouco mais sucinto. Eu diria que o tempo de experiência dos profissionais, o tempo que eles trabalham juntos faz uma grande diferença, né? Você ter essa partnership de longo prazo, em que a gente passou por diversas situações boas ou ruins aí ao longo dos mais de 20 anos, faz muita diferença, né? Em como o negócio ele é tocado e como os recursos são perpetuados. E fora isso, eu acho que esse DNA é importante da gente ter flexibilidade, né, para conseguir realmente buscar a composição de retorno ao longo do tempo. Acho que a gente comentou aqui, né, o multimercado tem esse mote, mas ainda assim você pega um fundo de ações, como o nosso long bias, ele teve o ano de 2008, que ele caiu 1/5 do que caiu a Bolsa. A partir daí, a Bolsa teve 5, 6 anos negativos, a gente nunca teve um ano negativo. Por quê? Porque tem realmente essa preocupação de ser mais flexível e defender o dinheiro do investidor em momentos de piora, né? Os fundos de crédito, por exemplo, eu acho que a gente tem alguns outros diferenciais super importantes, como capacidade de execução, essa presença no mercado lá fora. Então, eu acho que também dá uma conversa para a gente falar de cada tipo de produto, mas acho que o DNA e esse tempo de experiência e essa preocupação com a longevidade, o quanto que a gente investe, por exemplo, hoje na parte de ESG, o quanto que a gente investe na parte de tecnologia, para justamente ganhar eficiência no processo de decisão, são grandes diferenciais hoje e, com certeza, serão grandes diferenciais no futuro na nossa cabeça. Então, um pouco disso. Boa, Ilan, muito obrigada. Acho que você trouxe aqui os principais detalhes para as pessoas começarem a conhecer esse grande universo que é a JGP. E, bom, te agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite. Eu que tenho que agradecer a vocês. Podem chamar a gente sempre. Você já viu que temas para a gente falar aqui não vão faltar. Boa. Bom, eu lembro a vocês que todos os links que nós mencionamos estão aqui na descrição do vídeo. E eu destaco também que vale conferir a playlist da Conversa a Fundo aqui no YouTube da Toro para conhecer outras gestoras e fundos. Conversa a Fundo.